Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast e hoje nós vamos falar de dias nublados. Não, pessoal, não tá chovendo aqui dentro, não. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que está se debatendo no dia a dia. São casos que nós conseguimos acompanhar, apreciar, mas casos às vezes que está aí escondidinho, que ninguém sabe. Você pode estar sorrindo, mas de repente você pode estar passando por um quadro de depressão. Hoje nós vamos tratar desse tema com uma pessoa muito querida, encantadora, um sorriso cativador que vocês vão se apaixonar. Eu estou aqui com a Lana. Olha que fofa! Esse sorriso contagiante. Lana, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Sim, meu nome é Alana, que prazer estar aqui, Vera. É muito especial, né, poder estar com você, compartilhando um pouquinho com vocês também, um pouco da minha história, falar desse tema que é extremamente importante. Sou nutricionista, sou ministra de louvor e mãe, esposa. Tenho 2 filhos lindos, o Theo, a Eloá, e eu vivo em resposta ao amor de Deus. Glória a Deus, Ele me resgatou. Que coisa linda, não é? Olha, essa palavra é muito forte, né? Resgatou. Lana, quando a gente fala de depressão, nós podemos, assim, fazer uma conjectura, né? Para que possamos entender melhor. É como se você tivesse se lançado do Grand Canyon, né? E caindo. É uma queda sem fim, não é? E a palavra que você agora usou, dizendo Deus me resgatou, te tirou desse profundo abismo, não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Está preparada para compartilhar o milagre na sua vida, essa mudança? As pessoas às vezes pensam, né? Poxa, uma nutricionista, né, que conhece tudo sobre boa alimentação, o que as vitaminas fazem para o corpo, para o cérebro, e passou por um quadro de depressão. É possível isso, gente? Ela vai contar a história dela. É possível, é possível. Na verdade, a alimentação, né, é extremamente importante, né, no nosso bem-estar geral, do nosso físico, da nossa mente. Então, a alimentação é algo de Deus para nós, né? Deus criou os alimentos, Ele fez tudo perfeito, e os alimentos, sim, eles trazem muito bem-estar para o nosso físico, para nossa mente. Porém, só Jesus mesmo pode trazer essa saúde integral pra gente, né? Então, o Senhor Jesus, Ele trabalha de uma forma tão linda e especial. E sim, todos nós, se não estivermos realmente agarrados, enraizados, alicerçados no nosso Salvador, nós estamos fadados a cair, igual você falou mesmo, né? Em um grande buraco. E só Jesus para nos resgatar. E Ele utiliza pessoas, Ele utiliza a dor, principalmente a dor, né? É uma forma do Senhor chamar nossa atenção em meio a um momento difícil, de crise. E a depressão, ela está relacionada a muitos fatores, né? A alimentação pode estar associada também, o nosso estilo de vida, mas o nosso espiritual, ele precisa estar muito fundamentado na palavra, para que nós possamos viver de uma forma leve, né? Levando os nossos fardos a Jesus Cristo. E eu passei, sim, por esse momento de depressão. Foi um período, assim, que houve luto também, né? Então, eu tava tendo muitas crises de ansiedade, ataque de pânico. Isso tudo desencadeou. Assim, um turbilhão, assim, de coisas acontecendo. Sim. E no meio disso aconteceu o luto também, que foi a perda do meu bebezinho, o Tony. Então, deixa a gente entender um pouco. Você já estava num quadro de depressão e passou pelo luto e isso agravou. Sim. Para entender um pouquinho melhor, gente, a depressão, né? Como que você pode definir o que é depressão? A depressão, ela é um estado de tristeza muito profunda. É além do que você pode suportar. Eu estou trazendo isso numa linguagem muito simples para você entender. De repente, você ficou triste com uma situação, é uma tristeza que você consegue controlar. Ela vem e passa. Fiquei triste porque, de repente, eu perdi um evento. Fiquei triste porque terminou um relacionamento. Fiquei triste porque eu não consegui comprar um carro. Então, esse tipo de tristeza
que vem num determinado momento e você consegue conviver com isso e resolver e passar, é o que a gente pode chamar do estado esperado para a situação. Mas a depressão, ela é uma tristeza além do que você pode controlar. Ela passa a tomar conta de você. Então, coisas simples, né, Lana, que você consegue fazer. Ah, eu fiquei triste. Aí comecei a me aprofundar nessa tristeza. Coisas simples, como, por exemplo, passar um batom, né? Já não quero mais. Arrumar um cabelo, não quero mais, já não tenho forças para isso, não tenho forças para me alimentar, não tenho forças para levantar. Por isso que no começo eu falei dias nublados, você começa a entrar num tempo, sabe, que tá sempre escuro, tá sempre nublado, para você, o mundo perde a cor. Só para você entender um pouquinho. Então, Lana, você já estava num período de dor, e com o luto isso agravou. Qual foi o gatilho para tudo isso? Sim. Algo muito interessante em relação à depressão é que muitas vezes ela não é percebida, né? E nós, às vezes, temos muitas dores internas e a gente vai levando a vida, né? Vai levando a vida, vai sorrindo, vai colocando embaixo do tapete, situações mal resolvidas, o próprio pecado, né? Então, falhas, né, espirituais, que isso vai trazendo sobre nós uma carga, né, muito pesada e brechas também demoníacas, né? Então, tudo isso eu estava vivendo, né? E uma coisa importante é que eu estava vivendo tudo isso dentro da igreja, né? Sim. Então, uma líder de louvor, né? Uma mulher que parecia que estava muito feliz, alegre, mas com muitos transtornos, né? Dentro do coração. Muitos conflitos, né? Na mente. Exatamente. Muitos receios, culpa, medo, muitas coisas acontecendo, mas vivendo, sorrindo. Feliz, quer dizer, você conseguiu mascarar tudo isso, né? Exatamente. Omitir das pessoas a dor que você estava sentindo. Sim. E lutando do nosso jeito. Então, não faça isso. Não lute com a sua própria força, né? Não tente resolver as coisas da sua própria maneira. Então, assim, não faça isso. Pede socorro, recorra, né? Exatamente. Recorra ao Senhor, recorra a alguém próximo. Né? Algo muito importante é a terapia, fazer alguém também fazer com alguém que seja cristã, que tenha um discernimento, né, em relação à palavra, para que não confunda mais ainda, né, a nossa mente. Então, eu acredito que isso é muito importante. E eu tava num momento assim, né, que parecia que tava tudo muito bem, tudo legal, ok. Porém, muitas coisas foram acontecendo na minha vida, né? Conflitos matrimoniais, ministeriais. Eu tava tendo também muito medo em relação ao futuro do meu filho, né? Na época eu só tinha o Theo, e ele tava com mais ou menos quase 2 anos ali, né? E o Theo começou a desenvolver de uma forma diferenciada. Então, em algumas coisas a gente percebia atrasos e a gente começou a investigar em relação ao autismo, né? Que ele tinha muitos sintomas ao autismo. Isso gerou em mim muita insegurança sobre o futuro, né? E sobre se eu iria dar conta e se eu ia conseguir cuidar dele e ter, assim, lidar com tudo aquilo, né? Fora tudo que estava acontecendo dentro de mim, havia também a questão da maternidade, do casamento e ministério e tudo, e aquilo começou a me pilhar, sabe? De uma forma muito difícil. E eu estava assim. E eu comecei a desenvolver, né, a ansiedade, muito pânico. Eu comecei a ter uma tristeza mesmo, assim, que eu não estava conseguindo lidar, já estava ficando fora do normal. Começou a fugir do seu controle. Fugir do meu controle. Mas eu acredito que nesse momento eu ainda, apesar de toda a tristeza e confusão que estava a minha vida, eu não estava ainda num estágio ainda de depressão, né? Mas já estava dando sinais. Dando sinais, né? É porque a depressão, ela traz os sinais, não é? Isso. Mesmo você sorrindo, você fazendo a sua rotina diária,
se você parar, tiver um olhar mais clínico, mais sensibilizado, né, você vai ver que a pessoa que está começando a entrar num quadro de depressão, ela dá sinais. Exatamente. E então eu tava dando esses indícios, assim, né? Eu não conseguia mais sorrir de forma tão Espontânea, era mais mecanizado. Exatamente. Né? Nos lugares que eu estava, assim, eu tava mais reclusa, comecei a perder muito os sonhos, né? A esperança de dias melhores, né? Sim. Dias de sol, né? Então eu tava num período de dias nublados. E tudo foi perdendo muito a cor. E isso antes de você ter a gestação do luto, né? E aí, no meio de tudo isso, eu engravidei. E veio como, assim, uma resposta, assim, sabe? Como se Deus, pra mim, Deus, apesar de eu não estar muito próxima de Deus, mas parecia que Deus estava me dando uma nova chance, né? De recomeçar, de ter alegria, de fazer novos planos, de sonhar, de fazer as coisas certas, né? De olhar pro meu casamento de uma forma melhor, de olhar pra minha casa. Seria um irmãozinho pro Theo, eles iriam crescer juntos, iriam desenvolver, e tudo isso começou a crescer dentro de mim, uma esperança. Quer dizer, você começou a planejar um futuro perfeito, sim, né? Perfeito. Mas isso tudo planejando sozinha, né? Sem saber o que Deus queria para mim, sem saber quais eram os planos de Deus. Então eu fui de uma forma independente, tentando resolver minha vida, tentando encaixar as coisas da melhor forma, encobertando sentimentos, muita coisa bagunçada, sabe? E no meio de toda essa bagunça, uma gestação. E aí eu comecei a lidar com essa gestação, tentando de uma forma natural, lidar com tudo. A gente fora os problemas que você tinha, né? Os compromissos para lidar, ver a gestação. Ver a gestação também, fora a questão toda hormonal, né, que a gente passa. Gente. Tem toda ali uma tensão, né, de programação, tanto financeira, que a gente estava com algumas dificuldades financeiras também, para como que a gente ia fazer quartinho, como que a gente ia ampliar a casa. Tudo isso, assim, gente, foi um turbilhão, sabe? Só Deus, assim, pra me sustentar naquela hora. Nesse período, você ainda não estava dentro de um quadro depressivo. Você estava lidando, administrando os problemas. Administrando os problemas. Tá. Ou estava empurrando debaixo do tapete os problemas? Também, exatamente. Não, eu acho que eu estava empurrando mesmo. Porque quando administra os problemas, a gente vai assim, por escala, né? Esse eu resolvo, esse aqui eu faço depois. Mas se vai jogando tudo para debaixo do tapete ou colocando no quartinho da bagunça, né, na mente, aí cedo ou tarde a coisa vem à tona. Exatamente. Eu fui tentando lidar, né? Então a gente começou a tentar procurar terapia pro Theo, laudar o Theo, né? Foi fazendo as coisas. E aí, quando eu tava com 6 meses, né? A gente começou já a deixar as coisas tudo certinho já pra chegada do Tony. Já comecei a fazer as coisas pro chá de bebê, o quartinho dele, tudo isso. Nessa época eu trabalhava demais, né? É algo que o Senhor também falou muito ao meu coração em relação ao quanto eu deveria me voltar pro meu lar, né? E eu tinha muito a ideia de que a mulher, ela precisava muito ter as suas experiências fora de casa, né? Ter aquela questão do empoderamento. Nossa, a gente falou isso no podcast com o pastor Leandro e a pastora Fran. A gente pontuou muito isso sobre o lugar da mulher. Sim. Né? Às vezes a gente quer um lugar que não é nosso, né? Exato. Ocupar um tempo que não é nosso e se sobrecarga. Sobrecarga física, sobrecarga emocional. E a gente tratou disso no podcast. Vou deixar até aqui para vocês assistirem. A gente assiste isso daí, a Clínica da Família. Eu quero. Então, o Senhor, assim, ele despertou em mim isso, né? Depois, com o tempo, essa necessidade e esse prazer de estar no lar, porque eu não gostava de ficar em casa. Eu não gostava. Às vezes é aquela sensação que a gente tá sendo inútil de ficar em casa, né? Mas não é. Não é, gente. Na verdade, é um lugar muito especial no nosso lar. Um cantinho, né? O Porto Seguro. Nosso pedacinho do céu. Gente, eu tenho sentido falta disso, sabia? Às vezes eu chego em casa e eu me sinto uma estranha no ninho. Eu não acho uma coisa, porque eu fico tanto tempo fora que eu olho um prato e falo, esse é novo? Não, já tava lá.
Mas vamos voltar a falar, depois eu falo de Que mim. lindo. E assim, eu acredito muito que a mulher ela tem espaço fora, né, do seu lar e ela pode voar alto, né? Sim. Mas ela precisa ter sempre para onde voltar, ela precisa deixar o Nossa, que seu coisa ninho no lugar. forte, gente. Ter um lugar pra voltar, gente. Sim, é ali Nossa, que tocou meu coração. É verdade. A gente quer ficar voando, voando. Tem que voltar pro ninho, é né? verdade, Ah, né? E assim, eu não gostava, eu era uma mulher, uma esposa, uma mãe que não queria ficar em casa, então eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava no hospital, eu trabalhava atendendo, eu trabalhava numa ONG, meu Deus, eu fazia muitas menina! coisas Você era é uma turista em casa. desse jeito. E tudo isso acontecendo e eu não parava, eu não parava. As pessoas falavam assim, Lana, você precisa parar um pouco, você Sim. precisa descansar, né? Tanto em relação à gestação, mas isso ocupava muito a minha mente, né? Me deixava de uma forma muito ativa. Mas será que não seria um tempo de fuga, né? Sim, Porque com você estava lá certeza. buscando um laudo do TEL, né? E a gente sabe que as mães que começam a buscar uma resposta, né, para o comportamento do filho, é um caminho duro, gente. Não é na primeira porta que você abre que você encontra um profissional que diz: ó, seu filho tem isso. Não, a gente vai batendo de porta em porta até você ter um laudo conclusivo, Sim, né, um apoio, e não é fácil, né? Então, talvez essas suas saídas era mais uma fuga, com certeza. né, do que estava para vir, não é? Ou do que você Exatamente. estava vivendo. Sim, e eu descarregava no trabalho, né, toda essa minha tensão, né? É, fuga. Trabalho, na academia também. Então, ao invés de eu correr para o lugar seguro, né, que é Jesus, né, a sombra do Altíssimo, ali a nossa fortaleza, então eu fui recorrendo a outras coisas, né? E tudo isso nunca vai nos Nunca satisfazer, nunca não, substitui, não substitui. exatamente. E uma hora desaba, Des- como aconteceu comigo. Então eu desabei. Meu mundo, assim, ele desmoronou, né? Eu me senti totalmente assim destruída por dentro, né? Depois de tudo como foi acontecendo, né? Então quando eu tava com 6 meses, tava no trabalho, né? Diante de toda essa situação que a gente já conversou e trabalhando, eu comecei a ter uma crise de pânico. Nessa crise de pânico, as minhas mãos começaram a suar. Isso eu já tinha tido algumas outras vezes, mas não tinha sido tão intensa, né? Dessa forma, eu tive um dia muito difícil de confronto, de muitas coisas aconteceram naquele dia e eu entrei em colapso, sabe? E as mãos começaram a suar, o coração começou a acelerar, a cabeça começou a pressionar de uma forma. Eu travei, assim, eu chorava Sim. compulsivamente, estava dentro da sala. E foi um momento muito horrível, uma sensação de morte. É Eu não sei terrível. explicar, eu não sei É. explicar. Uma coisa assim que eu falava, eu quero É, morrer. o pânico É um é pânico. além dos limites que você pode suportar, né? É Exatamente. uma sensação, talvez eu esteja descrevendo errado. Eu descrevo assim o pânico como é a alma querendo sair do corpo. Isso, eu Né? senti Porque você tá assim. aqui assim, então você tem um medo, o medo é controlável. Quando chega no pânico, a coisa mais simples que se você sabe fazer, de repente, pegar um copo, você não consegue pegar, você não consegue raciocinar, foge tudo do seu controle. É como uma alma que quiser sair correndo do seu corpo, ficar só um corpo ali. Exatamente. Foi isso que eu senti. Querendo que a minha alma É, saísse do corpo e que, não sei, eu entrei em colapso mesmo, assim. E aí, nesse momento, nesse exato momento que eu tava passando por isso, minha bolsa estourou. Minha com bolsa seis estourou com meses. 6 meses. A gente tinha feito o chá do Tony no sábado anterior. Tava tudo prontinho, as coisinhas dele, né? Tudo. E tinha passado a semana dobrando, sabe? Assim, foi muito difícil, assim, quando eu percebi que a bolsa estourou. Eu falei, eu tô perdendo ele, tô perdendo a minha esperança. Eu tô perdendo a minha oportunidade de recomeçar, né? Então, tá simplesmente indo embora. E naquele momento eu comecei a ter muita raiva de Deus, sabe? Por quê? Por que que ele tá permitindo isso? E com muita raiva, com muito medo, aí eu fui falar com, com algumas amigas minhas que estavam no postinho de enfermagem. Fui no banheiro, já estava com sangramento. E aí elas me levaram
pro pronto-socorro, já estava ali no hospital, me levaram pro pronto-socorro. E o médico já começou a me atender e ele foi aferir o coração. E ele falou assim, olha, o ideal é que você se interne, né, para a indução do parto. É um bebê extremamente prematuro. Muito O prematuro. risco de infecção é muito grande, né? E começou a me preparar para ter o parto do Tony e ele morrer mesmo, né? E aí eu não tava acreditando, assim, tudo aquilo que tava acontecendo. Eu liguei pro meu marido, minha mãe tava aqui também. E aí eles vieram. E naquele momento ali sozinha, né? Mesmo assim, mesmo tão distante do Senhor, eu fico até emocionada. Mesmo tão distante do Senhor, eu ouvi, né? Ele falando comigo, não fica aqui, vai para determinado hospital. Que é onde eu já tinha perdido já um outro bebezinho, fazia o acompanhamento já há um tempo, né? Desde o nascimento do Theo. Então, era um hospital que eu tinha bastante confiança. Sim. E a gente foi. Meu marido me levou, é tanto que no meu livro, gente, eu escrevi um livro de tudo gente, isso. Ó, a gente tá começando a contar dias, né? Dias nublados, mas viram dias de sol, gente. Viram dias de sol. Ai, eu tô até arrepiada. Glória a Deus. E aí, eu até conto essa parte, assim, no livro, que quando eu tava indo com meu marido, né, no carro, era um silêncio ensurdecedor, assim, sabe? Era Não tem um palavras, vazio, né? era tipo assim, não tem palavras, exatamente assim, o que tá acontecendo? É o mundo abrindo, assim, o chão, assim, você perdendo o chão, é muito horrível essa sensação, né, de perda, né? E aí a gente chegou no outro hospital e graças a Deus o Senhor colocou um médico muito bom. Ele ouviu de novo o coraçãozinho do Tony e ele falou assim, olha, o coração dele tá batendo, ele tá resistindo. O líquido que você tem, você perdeu bastante líquido, mas o que tem, dá para ele aguentar. Ai, que forte, gente. Foi. E aí, aquilo assim, nossa, eu chorava muito, eu lembro. Meu Deus. Que eu chorava muito, e aí eu falei assim, eu preciso ser forte, né? Pra ele continuar a ser forte, se o coração dele tá batendo, né? Eu vou mandar muita energia, muita fé para que ele continue batendo, né? E resista. E aí ele me encheu de muita fé, aquele médico, ele me internou, ele falou assim, olha, você agora não vai poder mais levantar para nada, até o Tony nascer. Então, se necessário, você vai ficar semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o quanto você conseguir e o quanto ele aguentar, você não vai levantar. Não vai levantar. Eu falei, meu Deus, uma mulher que não parava pra nada. Nossa, eu ia falar agora isso. Não Agora vai ter que parar. Vai ter que parar. Você Vai tá ter que vendo? parar. Eu achei hoje, refletindo hoje, isso é muito forte. Né? Porque se a gente não para, a vida nos para, né? A vida nos para. A né? vida nos para. E eu falei, eu não acredito, eu não vou conseguir nem ir ao banheiro levantar ele. Não. Você vai ficar no leito. Você vai tomar banho de leito, você vai fazer todas as suas necessidades no leito, você vai ficar parada. É isso. A sua função é só ficar parada. É só dar tudo pra ele, tudo né? pra Tudo pro ele. Theo. Tudo de si pro Theo. E aquilo ali, eu falei, não, o que for necessário, eu vou fazer. Né? E a gente internou, deu seguimento com todo o trâmite ali, né, de internação. E eu passei ali os dias, foram dias de tratamento, sabe? Tratamento mesmo, porque parar é realmente muito importante. Parar para ouvir a Deus, né? Parar para refletir em todas as coisas que a gente tem, né? Que eu acredito que no meio da perda é quando a gente consegue olhar, né, todas as coisas que a gente tem. E aí eu fui pensando muito no Theo, né, o quanto eu precisava gerar, né, esse milagre ali dentro para que o Theo conhecesse o irmãozinho dele. E aquilo tudo foi assim me enchendo de muita fé, né, de muita esperança. Eu parei e eu consegui conversar um pouco com meu marido, porque a gente estava sempre mais às vezes em conflito do que conversando, do que orando juntos. E eu também tive muito carinho da minha mãe,
a minha mãe estava aqui nesse período para me ajudar. Isso é muito forte, né? Ter acompanhamento da mãe, Sim. do marido num momento tão delicado. É verdade. E nossos amigos e irmãos na fé, assim, eu sou muito grata. Sou muito grata pelos amigos que o Senhor me deu, aqueles que seguraram minha mão, né? Aqueles que não me julgaram, porque houve pessoas que me julgaram muito também, mas houve muito mais aqueles que me abraçaram, sabe? E isso é misericórdia de Deus, é graça É de graça de Deus, é Deus. graça ter E nesse amigos tempo e que irmãos você na ficou fé. parada, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 5 dias. 5 Em dias. torno de 4 dias, 4 para 5 dias, na verdade. E aí, naquele período ali de internação, né, quando eu comecei a apresentar algumas dores, né? Mas aí viram que, assim, tava tudo normal. Porém, numa madrugada, começou a vir muitas dores fortes mesmo, como contração. E aí, aquele quarto ali encheu de pessoas e todo mundo começou a se movimentar e o médico olhou para mim e ele falou, olha, o Tony tá nascendo. Não dá mais para segurar, já está com dilatação, a contração já está muito ritmada. Ele vai nascer. E eu respirei fundo e eu ficava muito indignada ainda por dentro, né? Sim. Pensando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Não era para dar tudo certo Era pra agora, dar tudo certo, né? você Eu pôs ficar toda a sua parada. expectativa do novo Eu nele. parei, eu tô fazendo tudo certo. Eu já me arrependi, eu já chorei, eu já me desesperei. Por quê? Por quê, né? E a gente começa a questionar Deus, questionar. E eu tava naquele momento de questionamento. Uma coisa muito linda no meu parto é que nesse dia eu tava com a minha prima, né? Sim. Yasmin, se você estiver assistindo esse Ai, podcast, eu Yasmin. te amo. Te amo, te amo. Eu lembro que ela tava comigo do meu lado. E aí ela segurava a minha mão, Eu lembro que eu ia assim de maca e ela tava do meu lado, ela segurava a minha mão. Né? Até que meu marido tinha ido para casa para cuidar do hotel e tudo mais, ela ligou, ele veio correndo. Foi tudo muito rápido, o hospital era próximo da minha casa, ele chegou bem rápido, assim, foi em cerca de 20 minutos, ele já chegou. E aí eu quando meu marido chegou, foi muito incrível isso. Quando meu marido chegou, eu já tava na sala de parto mesmo, né? Na sala de parto. E aí eu lembro que a Yasmin tava segurando a minha mão. Meu Deus. E aí, na mesma hora, meu marido chegou e ele segurou de novo a mesma mão, a Ai, mão meu Deus. que a Yasmin tava segurando em todo o tempo do meu parto. Você não ficou sozinha, não é? Eu até falo isso no meu livro que era a mão de Deus, né? Sim, Era a mão sim. de Deus segurando a minha mão. Ele não me abandonou. Mesmo quando eu achava que ele havia Te me deixado. deixado, ele não me abandonou. Foi incrível, assim. Parece, assim, ai, uma bobagem. Não é, era a mão Não de é, Deus. gente, não. Era a mão de Deus. Eu entendo. E aí, quando o Lindo chegou, chamo ele de Lindo. Quando o Lindo chegou, ele segurou a minha mão. Eu fiz uma força, né? E aí o Tony nasceu, ele veio de parto normal. Ele nasceu e o médico colocou ele assim, né? Assim No seu assim, no meu peito. peito. Mas precisou ser muito, muito rápido para ele não perder temperatura. E ele estava ali vivo. Ele estava respirando e levaram logo ele era muito pequenininho. 6 meses é muito pequenininho, cabe na palma Gente, da mão. era muito pequenininho. No meu livro tem até a fotinho assim do pezinho dele. E aí, nossa, eu chorava muito. Chorava muito, porque Imagino. eram muitos sentimentos, né, juntos, né, ali. E o Tony nasceu, ele foi direto pra UTI, assim, a pelinha bem fininha, assim, dava pra ver todas as veias, assim, bem pequenininho, mas tudo formadinho, mas bem magrinho, assim, né, e pequenininho, mas um bebezinho, assim, sabe? Aí, depois que ele nasceu, aí eu fui pro quarto, eu relato isso também
na primeira parte do meu livro sobre quando eu volto pro quarto. E quando eu volto pro quarto, eu tive um surto. Eu surtei, assim, tive um surto psicológico, assim. Comecei a quebrar tudo dentro do quarto. Tudo. Tudo, assim, jogando tudo no chão. A minha mãe, ela tava no quarto, ela começou a tentar me abraçar, me conter, mas assim, eu tava com muita força, Muita assim, um raiva, né? surto. Eu entendo. E aí eu entrei no banheiro. No banheiro ele podia trancar, eu tranquei, né? E eu lá dentro eu comecei a pensar só em alguma forma assim de morrer. Como que eu poderia tirar a minha vida naquela hora? O que teria ali que eu pudesse acabar com tudo aquilo, com aquela dor? Parecia que era uma dor que não ia terminar. Para mim, aquilo não ia ter mais jeito, né? Não ia ter mais jeito. E é E parece que a exatamente última isso. esperança que você tinha, você Exatamente. perdeu, né? E ali houve uma guerra espiritual muito grande, porque o inimigo, ele quis ceifar a minha vida naquele momento, não somente nesse dia, mas em muitos outros. Ele colocou pensamentos suicidas no Então meu você coração. saiu de um quadro depressivo para um quadro suicida. Você avançou o quadro. Muitas vezes, isso também eu até relato também no meu livro, né? Quantas vezes com cartela na mão para tomar, quantas vezes olhando a avenida, né, querendo se jogar. E Muitas vezes eu saí na planejando. rua planejando. E graças a Deus, o Senhor, ele me cercou assim de muita proteção, E muita você proteção. não aparentava ser assim, ter esse Não, pensamento, não aparentava estar num quadro depressivo, e muito menos ainda aparentar querer cometer um suicídio. assim, após a morte do Tony ficou muito claro, né? Como eu estava, as pessoas perguntavam, as pessoas, assim, tinham até um pouco de cuidado, assim, também em perguntar, porque eu estava um pouco assim, arredia, né, tudo mais. Porém, já começou a ficar muito mais claro, né, minha tristeza, o luto e assim, a frieza, né, que eu me encontrava. Então, ali no quarto, eu comecei a pensar em tudo isso, como que eu ia fazer para acabar, Com essa né, dor. com essa dor, né? A gente acha que Deus não pode resolver, né, aquilo que a gente bagunçou. E às vezes a gente não quer nem entregar para Ele, né? Como um filho que às vezes assim comete algo que desagrada seu pai e depois não sabe que é o próprio pai Que é o que próprio vai pai ajudar que vai ajudar. a Oh, meu arrumar. Deus, Isso, bagunça. a maternidade fala muito comigo. Meu Deus, como assim, como eu vejo, assim, quantas coisas o Senhor fala comigo através dos meus filhos, né? Através da Sim. maternidade. E é exatamente assim, um filho que bagunça tudo, às vezes não quer contar pro pai, mas é o pai que É o vai pai que vai ajudar a ajudar, é o arrumar bagunça, pai. gente. E eu tava nesse momento, assim, de mal com Deus, sabe? Ai, não quero Sim. falar com Deus, eu tentando lutar sozinha, Mas as né? pessoas têm essa facilidade de culpar Deus pelos seus problemas, não é? Exato. Pelas suas dores, Pelos nossos pelos erros. nossos erros. Muitas vezes a gente erra, a maioria das vezes a gente erra Uhum. e a gente coloca a culpa em Deus, como se ele não tivesse nos ajudado, não tivesse visto, não tivesse evitado. E é sempre os porquê, Orientado. né? Por quê? Sim. Por que que aconteceu isso? Por quê? E como você conseguiu sair de tudo isso, desse quadro? Eu lembro, eu lembro assim, nesse dia do quarto, eu tava lá assim presa e eu comecei a ouvir a voz da minha mãe, ela me chamava, né, pelo meu nome. E ela me chamava do lado de fora, ela me chamava, aquilo entrava assim, sabe, no meu coração. E eu sei que era Deus, assim, me chamando, Sim, né, usando através a figura dela. da sua mãe. Exatamente. E é muito. Consigo até ver agora esse momento. Eu abrindo assim a porta Ah, e caindo assim nos braços delas. ah, se jogando no braço, tipo, tá doendo, mãe, tá doendo, tá doendo. Ai, gente, eu tenho vontade de chorar mesmo, viu? Porque, Sim. olha, Eu abri assim a porta. Ela me abraçou, sabe? Foi um abraço que juntou os pedaços, sabe? nossa, que forte, né? Reconstruiu.
Sim. Seu eu, né? E eu me senti muito amada, muito acolhida. Aquilo ali aqueceu meu coração, né? Naquele momento tão frio que eu estava. Sombrio, né? Sombrio, sombrio. Era um momento muito sombrio da minha vida. E ela me abraçou e me chamou assim para deitar no colo dela. Era o colo de Deus. E aí ela conversou muito comigo, né? A gente conversou coisas muito profundas, assim, né? De mãe e filha. Mãe, eu te amo. Ai, gente, como é bom ter uma mãe para falar isso, né? Te amo muito. Obrigada. Obrigada por nunca desistir de mim, por sempre até mesmo se superar, né? Colocar a dor no bolso para cuidar de nós em todo tempo. Você sempre fez isso, sempre, sempre, sempre. Eu só me lembro de você cuidando de nós. E naquele momento, assim, minha mãe cuidou muito de mim, muito. Era o que eu precisava, assim. Apesar de eu já ter chorado muitas vezes naquele período que eu estava, em todos aqueles meses, eu nunca tinha chorado de uma forma que tivesse me lavado, sabe? Foi um esvaziar e ao mesmo Sim. tempo um encher, né? Exatamente. Porque antes você estava vazia de tudo, né? E aquele dia você se entregou, Exato. né? Você Entreguei os deixou, pontos. é isso, você entregou os pontos. E foi Me oportuno rendi. para Deus te encher. Sim. Então, naquele dia, eu me rendi, sabe? Me rendi, eu falei, eu não consigo E sozinha. isso é muito forte porque você se rendeu ao amor, né? Tem pessoas que se rendem à dor. Você vê, você estava num quadro de quase suicídio. Sim. Se você tivesse rendido à dor, você tinha ceifado a sua vida. Porque você não ia ver esperança, não ia ver expectativa. Já estava num momento de... Passou por um caminho de muitas dores, de muitas lutas. E viu uma dor pior que essa, que é a dor do luto, não é? Porque nós não somos preparados para perder. E naquele momento você está sentindo uma dor que é sobrenatural. Não tem descrição do que é a dor de perder um filho, não é? E você estava naquele momento que você se rendeu. E as pessoas têm que entender isso, né? É muito importante, você que está ouvindo esse podcast, né, Lana? Que a dor, quando ela ultrapassa os limites, ainda há uma esperança, um raciocínio de você fazer uma escolha. Né? Eu vou me render ao amor, eu vou me render à fé, eu vou me render a uma oportunidade. Tinha alguém ali dizendo, ó, abre a porta. Sim. Abre a porta, eu quero te cuidar de você. Não é? E deve ter alguém, você que está passando um momento de muita dor, tem alguém querendo te abraçar, querendo te ajudar. E tem tudo alguém isso do outro lado da porta. Tem Ela alguém dizia do outro lado. exatamente isso. Olha Abre a porta, abre a porta. Tem alguém do outro lado da porta. Amém. E a gente fala de Deus porque, gente, Deus precisa de uma pessoa para fazer algo grande. Precisa de alguém que se mova, alguém que bata. Ó, abre a porta, eu tô aqui, tô do outro lado. E isso é importante. Dá oportunidade para Deus entrar agora na tua vida. Abre essa porta do seu coração, do seu intelecto, né? Para Deus mudar como mudou a vida da Lana. Abre a Bíblia. Abra a Bíblia, gente. Olha, fala mais, Lana. E você, assim, que você acha, eu não tenho ninguém, né? Porque eu falo assim da minha mãe, glória a Deus, né? Graças a Deus eu tenho a minha mãe. Mas talvez você, né, esteja no momento que fala assim, eu não tenho ninguém. Perdeu a mãe. Né? Perdeu alguém próximo, não consegue confiar em alguém às vezes para falar, né? Então, assim, Jesus está à porta e bate, né? Então, abre a Bíblia, né? O Senhor está lá na porta. Se renda, né? Se joga no chão com a palavra, ó. Chora sobre a palavra. Vezes, chora. Quantas vezes eu não fiz isso, assim, me joguei no chão da minha sala e eu falei, Senhor, meu Deus, isso é que me levantou, né? Quando eu me joguei ao chão, foi o que me levantou. Porque tem uma coisa assim, existe um campo espiritual, gente, quando você se rende, né, a Deus, a coisa, Deus vem até você. Ele vem ao teu encontro, ele imediatamente. É algo assim inexplicável. Não é verdade? É como um pai mesmo. Quando a gente cai, gente. Quantas vezes eu já vivi isso? Foi bem engraçado.
assim, a maternidade fala muito comigo, né? Tanto em relação quanto eu com os meus filhos, quanto também o que já aconteceu assim na minha infância e tudo mais. E eu lembro uma vez que gente, acho que mãe é super heroína mesmo, é uma coisa assim de Mãe é. A gente era um sobrado, né? E na minha casa tinha uma escada que ela ainda não tinha uma parte assim que fechava, sabe assim, de segurança. E eu lembro que eu caí, gente, dessa escada. Eu era Meu pequena. Deus. Eu acho, não sei, Eu devia devia ter ser uns terrível 6 anos. também. Era, eu e meu irmão, a gente aprontava todas. Lá na Bahia, meu Deus, era Meu Deus, da demais. Bahia. Era muita árvore que a gente subia e tudo mais. E eu acabei assim, caindo dessa escada. Eu me lembro de cair. Imagina, cair de uma escada é muito rápido, muito rápido. É. Mas eu me lembro de ter caído e ter gritado assim muito alto: Mamãe! Sabe, assim, muito alto. E ela tava na cozinha, era muito distante de onde eu tava, sabe? Ela já veio com super poder. É. Parece que ela se teletransportou. Meu Deus, quando eu cheguei no. Gente, eu não me machuquei. Nada. Parece que quando eu cheguei no chão, ela já tava. Assim, eu não me lembro de ter me machucado, não me machuquei. Eu tava já assim, guardada assim por ela, sabe? Protegida, né? Protegida, mas não sei se você se lembra disso. É tanta queda, né? Mas assim, esse dia eu me lembro que marcou muito. Assim, porque eu me lembro dela ter chegado muito rápido. E é exatamente isso, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Pai. Só nos resta falar assim: Pai, grita com toda a sua alma, se joga quando você estiver caindo. Fale o nome de Jesus, clame por esse nome. Ele vai, quando você achar que é a sua hora de morrer, é a sua hora de, sabe? De não ter mais esperança, não ter mais jeito. Ele vai estar lá. Quando Ele você tá lá. chegar, É ele nesse já momento, vai te né? abraçar. Foi igual a minha mãe naquele dia. Foi isso que o Senhor fez, né? Quando eu comecei a clamar por ele, ele veio como um socorro bem presente mesmo. Então, ali naquele quarto, né, o Senhor falou muito comigo através da minha mãe, mas eu ainda tinha muitas questões ainda para resolver, sabe? Muitas questões internas. Eu comecei um Sim. processo mesmo de tratamento, de cura, de libertação, de arrependimento, sabe? Foi um processo que só a dor poderia ter gerado, né? Só a dor poderia ter me trazido uma nova vida, né? A transformação e a alegria dos dias nublados, somente passando por aquele período de Sim. tempestade, porque na tempestade a gente pode olhar pelas ondas e ver Jesus vindo ao seu encontro. Eu acredito que a tempestade é a forma de Deus chamar nossa atenção, naquele momento ali tão conturbado. É tanto que isso fala até na palavra de Deus. Fala assim, que Deus ele faz um caminho na tempestade. Gente, isso é tão lindo. É muito que lindo. É exatamente isso. Ele tem o caminho na tempestade. Então, ele vem ao nosso encontro. Ele vem, eu não sei como é que tá a sua vida, se está com uma tempestade que você acha que está incontrolável, com ondas tão altas que tem assolado seu barco, se esse mar está tão bravio na sua vida e você acha que você vai afundar, olhe por entre as ondas sobre esse vento. Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo ao seu encontro. Que lindo, não é? Jesus está vindo ao seu encontro. E é isso o propósito, né? Deus quer restaurar vidas, né? Sim. E às vezes a pessoa tá pensando assim, mas o que tem a ver a nutricionista? A gente tá falando de uma pessoa, gente. Antes dela ser uma profissional, ela é uma pessoa. E a Lana tá compartilhando conosco uma mudança. Uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma solução para um problema, uma nova expectativa. Nós começamos esse podcast falando sobre dias nublados, né? E quantos não estão passando por isso agora, gente? Quem olha essa mulher linda falando aqui, imaginava que ela passou por tudo isso, gente? A dor de um luto, né? A depressão, um quadro suicida. E teve solução para isso. Não vou dizer assim, foi da noite para o dia. Não, né? Foi um caminho de aprendizado, de aprender a viver de novo, aprender a pensar, aprender a solucionar os problemas. E colocar prioridades, né? Algo que o Senhor me ensinou muito é colocar prioridades na minha vida.
né? Sim. E priorizar aquilo Que é importante. Exatamente, que é importante. É aquilo que é insubstituível. Então você não teve mais comportamentos de fuga. Trabalhar demais para fugir de um problema. Não, você passou a enfrentar os problemas. Foi um processo ali do Senhor me lapidando, sabe? E aí, depois que o Tony nasceu, né, eu não queria ir visitá-lo na UTI, porque a culpa, né, de, ai, não cuidei dele, ou isso aconteceu porque eu causei. Muitas coisas vêm no nosso coração, Sim, né, sim. diante de algumas crises, né, que a gente enfrenta. E a culpa a culpa e o medo são brechas que o inimigo utiliza para nos afundar ainda mais, né? Exatamente. Mas graças a Deus eu consegui ir lá, né? Depois de um tempo, depois de muita conversa, eu tive coragem, eu fui lá ver o Tony e ele estava, né, ali entubado, respirando por aparelhos, né? Dava para ver assim o coraçãozinho dele batendo assim mesmo, sabe? Que era bem fininho assim, né? A pele. E aquilo me impactou demais, né? Me impactou muito vê-lo naquele estado. Eu comecei a pedir perdão para ele, né? Eu comecei a pedir perdão, né? Porque eu queria que ele estivesse dentro de mim, sendo nutrido, sendo aquecido, né? Tendo uma gestação até o fim, vestir todas as roupinhas que ele ganhou, né? Receber todo o carinho, conhecer o irmão dele e ele estava ali. E aí os médicos conversaram conosco e nos falaram, olha, é muito improvável, né, que ele resista além das 72 horas, né? As próximas 72 horas é o que vai definir se ele vai conseguir realmente sobreviver ou não, como que vai ser o tratamento. Nesse primeiro momento, a gente só vai tentar estabilizá-lo, mantê-lo vivo, né? E depois disso, a gente vai ver como que ele vai reagir, como que vai ser o tratamento e o que vai ser depois. Sim. Mas nós não damos muita esperança para você nesse momento. Como é duro uma mãe ouvir isso, não é? Então, ele resistir essas 72 horas é totalmente... Eu lembro deles terem usado até esse termo, o médico no dia, ele falou assim, é totalmente improvável que ele resista a 72 horas. E 3 dias. Nossa, muita coisa pode acontecer em 3 dias, Muita né? coisa, gente. Muita coisa. Nosso Deus, né? Muitas Sim. coisas fez em 3 dias e ressuscitou. Mas ele sempre faz o que ele quer e o que ele sabe que é melhor para nós. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Foi algo que eu aprendi, né? Vivendo isso. Mesmo não sendo o que eu queria viver. E aí... Foram 72 horas de muita oração, né? Ainda assim, eu não tinha me aproximado de Deus, sabe? Não tinha tido um encontro ainda pessoal com Deus de reconciliação. Mas eu comecei a orar, comecei a pedir. Voltou a orar, voltou a falar. Por causa do Tony, né? Com Deus. Por causa do Tony, eu orava e eu pedia a Deus. Porque, apesar de eu estar muito longe, né, dos braços do Pai, eu acreditava muito no poder, né, Da oração. de Deus, da oração, né? Eu sempre fui assim, ensinada desde muito pequenininha nos caminhos do Senhor, e isso era algo que já era assim enraizado dentro de mim. Sim, já faz parte da sua identidade. Sim, eu comecei a clamar ali pelo Tony, orar. Há muito tempo eu não orava, não falava com Deus. E ali foi os meus primeiros passos em direção a Cristo novamente, né? Ao primeiro amor. E aí, o Tony, quando deu 72 horas, ele ainda estava vivo, glória a Deus, né? A gente glorificou, né? Eu agradeci muito a Deus. Eu falei, eu não sei o que vai ser a partir de agora, né? Mas ele resistiu, ele foi muito forte. Muito guerreiro. Muito guerreiro, Tony. E aí, quando completou, estava indo para 4, 5 dias aproximadamente, nos ligaram na madrugada, né? E aí comunicaram que o Tony realmente havia partido, né? E foi muito difícil aquilo, fazer todo o processo ali de enterro, né? Tudo mais. E eu conto bem assim, um pouco mais detalhado no livro, né? Como foi tudo isso, vivenciar tudo isso. Mas o Tony
fez uma revolução dentro de mim, né? Nossa, a Leia, no dia que eu estive aqui, né, no outro podcast, a Leia falou algo muito lindo, que ela falou que ele foi um missionário, né? Ele veio com uma missão e ele foi um missionário, ele veio para mim... Pra te trazer de volta, pra te resgatar. Que coisa linda. Meu Deus, que lindo. Ela falou isso e foi realmente a missão do Tony, né? E ele concluiu isso com muito êxito. Com muito êxito. É tanto que eu estou aqui. É verdade. Eu não tirei minha vida. Hoje eu estou desfrutando dos dias de sol, porque a gente conseguiu superar. Foi um novo começo com ele, não é? Exatamente, a gente conseguiu superar. E o Tony se foi. Muitas coisas a partir daí aconteceram, né? E o processo ali do luto, da depressão se agravou, né? E o Senhor me sustentou, mas Ele me trouxe ao lugar que eu deveria estar, né? Que é perto dele, né? Com a minha família. Seu lugar de refúgio. Sim, né? Seu lugar assumindo meu chamado, né? Ministerial, meu chamado no lar. Tudo isso aconteceu porque eu naquele dia eu me rendi, não mais querendo lutar com as minhas próprias forças, confiando no meu próprio entendimento, mas me rendendo à vontade do meu Pai, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós, sempre, sempre, sempre. E aí, depois de 6 meses, né, de tudo que eu passei, depois de ter conseguido ali me levantar, né, daquela depressão, que graças a Deus não foi um período extenso, assim, Sim. a ponto de tomar medicação, Sim. né? Eu não precisei tomar medicação. Você conseguiu tratar com terapia. Sim, né? Sim. E me apegando à palavra, gente... Palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus. Vá. É ali que vai ser o seu remédio, seu bálsamo. É a melhor terapia que tem. Com certeza. É a melhor terapia que tem, gente. Eu comecei a devorar a palavra, sabe? Porque lá tem consolo, né? Lá tem amor, lá tem exortação, lá você se enxerga, gente. Sim. Olha, uma olhando para a outra aqui, a gente não consegue ver o que falta em mim, nem o que falta nela. Mas na palavra de Deus, ela é um espelho. Ela mostra você como você é. Uhum. E é muito duro a gente se ver ali, né? Uma pessoa falha, uma pessoa que precisa mudar seus pensamentos, suas atitudes, suas emoções. E é um confronto ali. Não Verdade, é um confronto. Uau, essa palavra realmente, assim, se encaixa muito com a palavra de Deus. E você conseguiu, então, nesse tempo, fazer todo o seu acompanhamento, se reconstruindo, né? Porque você ficou aos pedaços. Sim. Não é? Eu creio muito na reconstrução, gente. Não no... Como se diz assim? Em montar... melhor ainda, deixa eu me expor melhor. Eu acredito no fazer novo, no fazer tudo novo. Uhum. Porque reconstruir é pegar os pedaços e colocar, né? E a gente nunca consegue fazer a mesma coisa. Se eu quebrar esse copo e for colar, ele não vai ficar do mesmo estado. Mas Deus faz tudo novo, não é? Novo. E eu acredito que você está passando por isso, né? Está vivendo agora dias de sol, não é? Dias de sol. Nossa, é uma delícia, assim, ver... como Deus realmente faz tudo novo. E na minha vida hoje eu vejo muita diferença, assim, né? É uma nova Lana mesmo. Eu olho para mim e eu falo, é a graça e misericórdia de Deus. Eu acredito. Somente Ele pode nos trazer de volta ao nosso lugar, né? Nossa, hoje eu estava até ouvindo uma canção que fala exatamente isso, né? Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta ao primeiro amor, leva-me de volta ao primeiro amor.
Aí fala Ai, sobre que isso, lindo, sobre a beleza do simples, né? A beleza do simples, E, nossa. nossa, e na beleza do simples da minha casa, eu não preciso de plateia, eu não preciso de gente me aplaudindo. O Sim. simples, gente, que lindo. Eu olho, nossa, é que eu olho para os meus filhos, para o meu marido, assim, para tudo que a gente tem construído juntos. Eu olho para o meu ministério, para minha igreja, para os meus irmãos, meus pastores, meus amigos, e eu vejo muita beleza, porque isso que é belo. É. Isso é que é belo. Não que a gente, misericórdia, não que a gente não possa, aquilo que a gente conversou, né? Sim. Voar, que a gente não possa palestrar. Eu creio em nome de Jesus, eu ministrarei para multidões. Eu Amém. ministrarei porque é promessa do Senhor para minha vida, eu creio. Levarei a palavra do Aqui Senhor a você já muitas tá, mulheres. aqui já tá, Amém. gente. Vai alcançar. Amém. A gente alcança até Portugal, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mas o simples, o belo, como é lindo, É né? verdade. Lindo, meu Deus, é E muito você bom. vê, né, gente, ó, um quadro de depressão, quase suicídio, não é? E você hoje consegue ver cor na vida, não é? Por quê? Porque você se rendeu não à desordem, né? Você, ao caos, você se rendeu a Deus, a uma oportunidade de voltar ao primeiro amor, né? Igual a canção que você acabou de cantar, Leva-me de volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor para você que não entende, gente? É você ver graça no simples. Não é? É você ser grato por todas as coisas. É você olhar um problema e falar, calma, tem solução. Né? Vai dar tudo certo. Gente, eu gosto tanto dessa palavra. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Amém. Eu costumo falar muito, gente, quando alguém fala tá tudo bem, é tão reconfortante pra mim. É como se desse um freio, sabe? No acelerador. Você tá lá querendo resolver tudo. Não, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. E daí essa pausa, sabe? Até mesmo para um louvor. Coloca um louvor, gente, né, Lana? Coloca Isso é um louvor em maravilhoso. casa, coloca um louvor no carro. Cria Tá um estressado, ambiente, cria né? um Uma ambiente atmosfera de adoração. de adoração, porque a É muito adoração, importante. gente, eu vou até pedir para ela cantar um hoje. Já tava no meu coração, sabe? De falar assim, gente, ela vai cantar um hino. Porque o louvor, gente, ele tem um poder tão grande, né? De acalmar, de você ver uma outra atmosfera, de você ver uma coisa nova, de você sentir a presença de Deus. Isso é tão importante, gente. O meu caso, você sentir paz, não é? E conta como tá agora. Como que tá tudo agora, que Deus fez tudo novo, né? Que é uma nova Deus. Lana, a Obrigada, nossa Jesus. Nutri, gente. Eu vou passar com ela. Ó, vou dar um spoiler aí, logo vocês vão ver, mas vamos lá. Ai, em nome de Jesus. Conta aí como Glória que a Lana Deus. está agora. Bom, e aí com 6 meses... Olha, dando spoiler do livro também. Gente, Mas eu vou com participar 6 também meses... desse livro. Ai, Viu? em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí com 6 meses... eu descobri que eu tava grávida, né? Descobri que eu tava grávida novamente. E que lindo que foi, assim, sabe? Foram os primeiros raios de Sério? sol, assim, Olha, aparecendo. gente. E aí, a partir dali, meu Deus, tudo realmente foi mudando aos poucos. Eu fui cuidando mais da minha casa, cuidando mais de mim É como se você mesma. nascesse de novo, não é? Foi, exatamente. gente, eu Parece que nasci de você me novo. conta de uma Lana, e agora eu tô vendo outra. É, com certeza. É um virar de página, né? Exato. Virou uma página. Sim. E aí foi tudo acontecendo, né? O Senhor foi cuidando de nós, foi trilhando com a gente um caminho. Não vou falar que a gente não passou por situações, às vezes, difíceis, complicadas, mas, gente, com Jesus, é outro nível. É outro Você nível. consegue andar com segurança, você consegue andar com esperança, com alegria, mesmo expectativa. Gente, andar com Jesus é lindo. Eu sei como é Não isso, ande gente, eu sei. sozinho, não ande. Pega na mão de Deus, assim, ó, e fala: olha, daqui eu não saio, nada me tira daqui, sabe? E é isso que você tem que fazer. Então, e a partir daquele período, né, de dias nublados, o Senhor me levou realmente ao primeiro amor, né, ao lugar que eu devo estar, que eu pertenço,
que é nele, né? Fazendo tudo por ele, gastando meus dias por ele, vivendo por ele. E eu quero todos os dias da minha vida poder dizer: Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Não importa o quanto você se sinta perdido nesse momento, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, ele vai te dar vida, ele é a luz que você procura, ele é tudo, ele é suficiente. Ele é suficiente, acredite nisso. Pare de buscar por outras coisas, pare de tentar se completar nas outras pessoas, ficar buscando aprovação alheia, ficar buscando coisas terrenas, né? O Senhor Jesus, ele nos acrescentará todas as coisas. Ele supre tudo, né? O vazio, né? Supre. Mas primeiro, buscai o reino de Deus. Buscai, porque ele vai te dar, assim, tanta luz, tanta orientação, que você vai falar assim... Tanta proteção, né? Exatamente, que você vai olhar e vai falar assim... Eu preciso ser filho, eu preciso ser filha, eu preciso estar neste lugar de cuidado, né? Não adianta, eu tenho um filho de 5 anos, o Theo, e a Eloá de 2, gente. Eles são muito inteligentes, eles são uma graça. Olha a mãe coruja, gente. Eles são... mãe coruja, Gente, eles são incríveis, eles fazem cada coisa linda, mas... eles são crianças. E precisa de proteção. Precisa de cuidado. E uma coisa que eu penso, né? Eu sou mãe também, mãe de 2, né? E eu falo para os meus filhos, você pode ter 60 anos. Eu não sei quantos anos eu vou ter quando tiver 60. Mas se eu tiver, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou direcionar. E eu acredito que é isso, né? A maternidade é uma expressãozinha do amor de Deus. Agora, imagina... ele, o próprio Deus, tomando conta da gente. É verdade. Aí, meu Deus, a gente todo não tem poderoso. Não tem o que temer. Nós temos que se sentir seguros nos braços do Pai. Amém. Não é amém, verdade? É verdade. Glória a Deus. Chamando, pegando todo esse testemunho de vida, né, gente, experiência, uma mulher que tem um antes e um depois, de dias nublados e dias de sol. É muito importante a gente chamar a atenção, né, Lana, sobre os casos de depressão que nós observamos. Às vezes a gente pensa que somente aquela pessoa que está com aquela aparência sombria, né, triste, que está num quadro de depressão. Mas o que eu tenho presenciado muito são pessoas que sorriem, né? Estão sorrindo, contando piadas, né? Dia a dia, mas está com uma tristeza profunda por dentro, né? Às vezes, muitas vezes, descontando essa dor numa alimentação muito compulsiva, não é? Ou deixando de comer, ou deixando... Ou seja, tudo fora do controle. E como nutricionista, uma nutricionista abençoada, uma mulher de Deus, né? Uma mãe abençoada. Como essa nutri humana, gente. Olha, eu gosto muito disso, de profissionais que são humanos, sabe? Que tem um olhar clínico, mas vendo que tem uma vida do outro lado, né? O que você diz para essa pessoa que nesse momento está com uma dor profunda, mas está ainda enrostindo? Em termos do quê? De comportamento, de alimentação. O que você pode orientar essa pessoa? Sim. Em relação à alimentação, né, e toda essa parte emocional e psicológica, o que é importante? Você começar a identificar o quanto você consegue controlar a comida ou o quanto ela te controla. Né? Tanto na parte de exageros, como também na parte de restrição também, né? Porque são dois extremos. Então, tem gente que não entende, né, em relação à alimentação e acaba achando que a alimentação é só para... vive para comer. Né? Vive para comer. Então, não, a gente não vive para comer. A vida não é só comer, né? É um prazer momentâneo, não é? A gente come para viver, isso precisa. Isso precisa. É muito amplo isso, né? Mas a gente precisa começar a enxergar isso com mais equilíbrio. Então, se você está percebendo que está fugindo muito do equilíbrio, né? Que você não consegue ficar sem uma coisa... Muitas vezes a gente já ouviu, não consigo ficar sem Coca-Cola.
Ah, eu não consigo ficar Tem sem o docinho. chocolate. Às vezes, isso é só uma expressão, né? Mas não, às vezes pode estar revelando o próprio É uma coração. verdade, né? Então, tudo aquilo que te domina se torna o seu Deus, né? Então, quem tem sido o seu Deus, né? Será que o Senhor Jesus Cristo tem sido o seu Deus? Ou a comida, né? Tem sido o seu Deus? Ou as coisas deste mundo de uma forma geral, né? É trocar o prazer verdadeiro por momentâneo, né? Verdade. Então, a comida traz um prazer momentâneo quando ela entra para substituir as nossas emoções. Exato. Não é? Meu Deus. Mas a comida, ela foi feita, né, por Deus para nutrir esse corpo. Sim. Não é? Então tem que ter essa Exatamente. atenção. Não pode pegar suas emoções e lançar na comida. Ah, eu tô com problema no casamento, eu vou comer. Ah, eu tô triste porque no trabalho eu vou comer. Então, talvez passe a ser uma coisa assim tão espontânea que a pessoa não está percebendo esse sinal de alerta que você está trocando um prazer certo, né, por um prazer momentâneo. Então, tem que ficar atento a esses sinais, não é? E o que essa pessoa pode fazer para ela entender? Primeiro, pelo que eu entendi, dá para fazer, a gente chama até de anamnese, né? Mas vamos lá, é listar o que está sendo comido em excesso. Será que seria uma alternativa? Sim, fazer um diário. Muito importante isso, a questão da percepção. Sim. Porque durante o nosso dia a dia, a gente acaba nem percebendo quantas vezes a gente fica beliscando coisas, né? Uma bolachinha, é um docinho, é uma balinha, um cafezinho. Nossa, café. É o Gente, zinho, café. né? Acho que é pouquinho. Mas café? Café com açúcar. Não, ela vai tirar o meu Cafezinho. café. Cafezinho com 2 colheres de açúcar. Imagina, tomando 7 vezes ao longo O meu do dia café sem sem perceber. açúcar. Ah, maravilhoso. Orgulho Tá da vendo, Nutri. gente? Orgulho da Nutri, gente. Ganhei uma estrelinha. Amo café sem açúcar. E falaram que eu sou perfeito. psicopata. Não sou, gente. Eu gosto de café sem açúcar. Café é muito bom. Muito Sim. bom, né? As propriedades do café nos ajudam bastante. Mas associado ao açúcar, aí já não é legal. Já não é. E às vezes a pessoa ela vai tomando ao longo do dia ali e não percebe. Então é importante a gente anotar. Sim. Fazer um diário alimentar e começar a ter essa prática mesmo de observar, de perceber, né? Como tem sido o nosso comportamento alimentar? Se, por exemplo, né, a pessoa que está assistindo esse podcast, se eu e você caminhássemos com ela, ela teria que anotar, eu como neuropsicólogo, você ia anotar suas emoções que faz você comer. Então, ela ia falar, o que você está comendo? Anota aí, dizer o que você está sentindo. Anota aqui. Então, não é? Na verdade, você pode fazer isso. Sim. Na verdade, estão muito interligados, Não, né? é As que eu tô emoções, sentindo a raiva. comida. Vou comer tal coisa. Não. Aí eu tô sentindo muita felicidade, tal coisa. Então, o sentimento, ele tá atrelado também ao fato do excesso de comida ou um pouco de comida, não é? Exatamente. Então, seria interessante a pessoa fazer essa anotação. A gente pega a dica da Nutri e da Psi. Ó, faz lá a sua anotação. Eu sinto isso, tô comendo isso, né? E quando você perceber os exageros, aí é hora de buscar auxílio, ou na Nutri ou na piscina. É verdade. Ou nas duas. Ou nas duas, gente. Um tempo de mesa Sim, conosco, é. não é? Então, anotar é muito importante. Quando a gente anota, a gente começa a se ver. Né? E começa também a se policiar. Peraí, opa, tô comendo demais isso, tô em excesso nisso, tô em falta daquilo. E hoje tá muito prático, às vezes, eu vou suplementar tal coisa, mas antes de suplementar, tem que entender o que tá em falta, né? Exato. Não é só Precisa colocar, vou pôr mais magnésio, mas tá em falta. Eu li que magnésio faz bem. Eu li que nem eu tô na fase da menopausa. Gente, a gente vai falar sobre isso depois. Mas falta tal coisa, vai correr lá e comprar e tomar. Não, tem que fazer toda uma bateria de exames, né? Certeza. Porque isso pode ser até prejudicial, né? Exatamente. Eu trabalho na área hospitalar e ocorre, sim, ocorre hipervitaminoses, né? Sim. Ocorre sobrecarga dos rins, Então. afeta fígado, tudo isso por causa de suplementação sem prescrição médica e nutricional, né? Sim. E uma coisa tão linda, gente, da nutrição e da psicologia, né? Da neuropsicologia, tudo isso, é porque Jesus faz toda a diferença. Faz, porque assim, você pode sim, né, procurar uma orientação profissional, né, tanto na área da nutrição quanto da psicologia, mas Jesus
ele linka tudo isso, ele Linka de conecta uma coisa tudo tão isso. simples, tão Gente, fácil. porque assim, eu vou estudar nutrição, sabe? E eu vejo tantas coisas lindas na palavra. Primeiro, gula é pecado, sabe? Quando isso entrou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu estou tratando minhas pacientes, passando ali um plano alimentar, mas se elas não se arrependerem da gula, não vai adiantar. Não vai adiantar nada, Não vai, porque gula é gente. pecado. E quando eu não trouxesse essa consciência para elas de gula, né? Então, tudo isso ia por água abaixo, não ia ser sustentável. Não ia fazer efeito. Ou poderia, assim como acontece muitas vezes, sim, ela se adaptar à dieta, ela fazer as coisas tudo certinho, mas dentro dela, né, as emoções, o coração, ele não ia estar ajustado. Exatamente. Né? Não haveria um equilíbrio integrativo, né? Porque se de come corpo, demais, alma e espírito. se come demais algo que não faz bem pro seu corpo, já desajusta as emoções. Sim, é Então, verdade. você fica um corpo totalmente desajustado. Sim. Você acredita que a palavra fala exatamente isso? Fala. Lá em Provérbios 3 fala, né? Então, não confie, né, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. Evita o mal. Evita. Isso será Vai saúde beber pro isso? seu corpo. Aí, ó, gente, gente. saúde pros seus ossos, refrigério. Então, quando eu fui estudar nutrição à luz da palavra, meu Deus, muita A coisa gente mudou. entende o amor de Deus, né? Então, Deus nos liberou a orienta. ciência, a nutricionista, para nos ensinar que precisa se cuidar desse corpo. Não é verdade? Sim. E a gente tá chegando ao fim de mais um podcast. Gente, todo mundo que eu trago aqui, gente, eu fico, é pouco, vou ter que trazer de novo. Eu venho. E sabe uma coisa que tá no meu coração, Lana? Eu Sim. não sei, sabe? Talvez pode. É bem diferente de todos os podcasts que eu fiz aqui. Assim, eu queria que você cantasse um pedacinho de uma canção. Né? Porque do outro lado, lá eu tenho certeza que tem alguém que está passando por um processo de depressão, de luto, às vezes não superou a fase do luto, gente. Uma perda de um amigo, do emprego. Ah, mas é luto? É luto, é uma fase. A perda de um ente querido, a mãe, um pai. E tá aí vivendo, sorrindo, mas está com uma dor profunda. Então eu acredito que essa sua voz linda, Amém. cheia de unção, vai Glória a chegar Deus. até o outro lado, vai quebrar todas essas amarras, né? Porque a depressão, ela também é como se você estivesse preso em várias correntes, sabe? E não é mais você tá preso ali sofrendo, né? Cativo. Então eu tenho certeza que um pedacinho, um refrãozinho, né? De um louvor que Deus vai pôr no seu coração vai quebrar todas essas amarras. Amém. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito testemunho sobre isso, muita pergunta. Amém. Então eu vou deixar que você louve a Deus com um louvor que venha no seu coração. Amém. E a gente amém, termina amém. por aqui com esse louvor muito abençoado da Lana. Amém. Né, eu não sei que vale você pode estar passando nesse momento, mas no vale da sombra da morte, o Senhor, Ele vai te guiar, Ele é o bom pastor, né? Então, a canção que eu gostaria de deixar para você nesse momento, se você quiser, você pode até fechar os seus olhos por um momento, fala exatamente isso, né? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, creia nisso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Ai, Descansa glória a nos Deus. braços do Senhor. Ele é o seu descanso, Ele é o seu descanso, Ele é tudo que você precisa. Tudo, tudo, tudo. Corre para Ele. Glória a Deus. Um beijo, Amém. gente. Até o próximo podcast. Não esquece de se inscrever no canal, que vem coisa boa por aí. Um beijo.